Olá, tudo bem? Bem-vindo ou bem-vinda à nossa quinta aula do módulo de mixologia do curso Quero Ser Bartender. Nessa aula nós vamos aprender sobre a importância dos xaropes. Então, siga em frente! Muito provavelmente você nunca ouviu falar sobre xarope como ingrediente de um drink, mas é importante que você saiba que isso é mais comum do que você imagina, principalmente na alta coquetelaria, se você quiser realmente preparar drinks de alto padrão. Então, primeiro, vamos conhecer o que é xarope. Estamos acostumados com esse nome como um remédio, mas na verdade, xarope é uma solução que leva açúcar. Então, os xaropes são usados muitas vezes para adoçar drinks. É uma forma mais profissional de você adoçar drinks. E eu vou explicar por quê. Diversos insumos podem servir como agentes adoçantes. Temos o açúcar refinado, o açúcar branco, temos o açúcar cristal, temos o açúcar demerara, temos o açúcar mascavo, que são menos industrializados que o refinado branco e o cristal, e temos mel, temos também cana. Temos então vários elementos que podem servir como agentes adoçantes, e um desses elementos muito importantes são os xaropes. O elemento, o insumo mais utilizado para adoçar o drink é o açúcar branco, o açúcar refinado. Ele é o açúcar de mais fácil diluição, então por isso ele é bastante utilizado. É o açúcar mais fácil de encontrar também, o mais barato. Então ele, para a coquetelaria em geral, é o elemento adoçante mais usado. Mas talvez ele seja o pior em outros aspectos. Por exemplo, para a saúde é muito melhor você usar o açúcar demerara ou o açúcar mascavo, que mantém muitas das suas propriedades saudáveis que o açúcar refinado perde no processo de industrialização. Em compensação, esses outros tipos de açúcar vão ter um sabor muito característico e vão marcar bastante o sabor do drink. O açúcar demerara, o açúcar mascavo, por não serem industrializados, trazem muito o gosto da cana. Então, adoçar um drink com esses tipos de açúcar vai alterar o sabor do drink. Da mesma forma, adoçar com mel ou com cana vai produzir também um sabor bastante peculiar e diferenciado para o seu drink. Talvez não seja isso que você queira. Os xaropes, então, vão exercer um papel muito importante, porque eles podem ser saborizados, eles podem conter algum tipo de sabor, eles podem ter algum tipo de sabor ou não. Então nós vamos conhecer agora o famoso xarope simples, que é usado muito largamente para adoçar drinks na alta coquetelaria. Mas por que é melhor usar um xarope do que o açúcar granulado ou refinado? Vamos então conhecer a razão. A primeira delas é que o açúcar, apesar de diluir na água, não dilui no álcool. Então, se estamos preparando uma bebida com
álcool, ou seja, uma bebida alcoólica, o açúcar vai ter dificuldade de diluir. Ele não dilui completamente. O resultado é que sempre vai ficar aquele finalzinho de açúcar que não ficou diluído, que não diluiu no fundo do copo. Isso não é legal, isso não é o que a gente quer num drink de alto nível, num drink de alto padrão. Então, vamos fazer uma demonstração aqui. Eu vou pegar a nossa colher bailarina e vou colocar nesses pequenos cálices uma colher de açúcar em cada um deles. Então aqui está, nós temos 2 cálices com açúcar. E agora eu vou colocar neste primeiro aqui álcool. Lembrando que esse álcool já é um álcool 70, ou seja, ele já tem 30% de água e 70% de álcool. Ele não é álcool puro. Existem muitas bebidas, como o absinto, por exemplo, que podem chegar a 70% de teor alcoólico. Então, não estamos falando nada muito diferente de uma bebida alcoólica. Então, vou colocar aqui o álcool nesse primeiro cálice e agora vou colocar água neste segundo cálice. E vamos ver o que vai acontecer. Já é possível ver que o açúcar aqui no álcool praticamente não dilui. Repara que não dilui, enquanto que na água ele já dilui com mais facilidade. Vejam a diferença de um para outro. Então, se nós estamos adoçando um drink alcoólico com açúcar refinado, o açúcar, por mais que você bata, nunca vai diluir totalmente. Então agora nós vamos aprender a preparar o xarope simples, o xarope de açúcar, que você vai usar para adoçar os seus drinks daqui para frente. Vamos saber como fazer. Primeiro, vamos colocar 500 ml de água. Vamos colocar para aquecer na panela. Em seguida, vamos colocar 500 gramas de açúcar refinado. Agora, vamos mexer bastante e aguardar a diluição. Em mais ou menos 2 a 3 minutos, a mistura já começa a clarear, o açúcar já dilui e a cor já vai ficando transparente. Quando o açúcar tiver diluído totalmente e o líquido estiver transparente, está pronto e você pode desligar o fogo. Muito bem, então nós já estamos aqui de volta no nosso balcão. Já transferi o nosso xarope já pronto aqui para essa leiteira e agora nós vamos colocar o xarope numa garrafinha para a gente poder ter o nosso xarope de açúcar e usar ele na preparação dos drinks. Então, com a ajuda de um funil, vamos transferindo aqui o conteúdo. Pronto. E agora, pessoal, veja só a coloração que ele fica. Ele fica com essa cor transparente, como se fosse um caramelo.
uma cor caramelizada, tá? Esse é o nosso xarope simples de açúcar. Colocamos a biqueira e já podemos usar para adoçar os drinks. A proporção que você vai trabalhar é a seguinte: o xarope simples de 1 para 1 é o equivalente a 2 colheres de açúcar se você usar mais ou menos 20 ml. 20 ml do xarope 1 para 1 seria mais ou menos o equivalente a 2 colheres de açúcar, 2 bailarinas de açúcar. Agora, você pode fazer um xarope chamado o xarope reforçado, xarope enriquecido, em que você vai fazer a proporção de 2 para 1, ou seja, você vai usar 2 kg de açúcar para 1 litro de água. Ele vai ficar muito mais consistente, muito mais doce, o que significa que você precisa usar, você vai poder usar menos quantidade para adoçar o drink. Isso é muito importante, porque você adoçando o drink com o xarope, você acaba influindo na quantidade do drink. Na verdade, você está colocando ali mais 20 ml de líquido. Então você acaba influindo na quantidade do líquido, na quantidade do drink. Então eu prefiro trabalhar sempre com o xarope enriquecido. Assim eu posso usar menos quantidade. Então 15 ml muitas vezes já vai ser suficiente para você adoçar um drink. De 10 a 15 ml do xarope enriquecido serão suficientes para você adoçar um drink que você utilizaria 2 colheres bailarinas de açúcar. Então, agora eu vou mostrar para vocês na prática o que seria adoçar um drink com o xarope, a diferença de você adoçar com xarope em relação a adoçar com açúcar refinado. Então vamos simular aqui que nós vamos estar preparando um drink. Vou pegar aqui o meu mini tin, vou pegar a minha bailarina, vou colocar 2 colheres de açúcar. Agora eu vou pegar aqui o meu álcool, como se eu estivesse usando uma bebida. Vou colocar uma dose. E vou colocar aqui mais 15 ml de água comum, só para diluir um pouco mais o álcool 70. Vou pegar a minha coqueteleira, fechar e vou bater como se estivesse preparando o drink. Vamos abrir e vamos colocar no copo. Muito bem. Então perceba que o açúcar não diluiu totalmente. Fica turvo, fica com aspecto turvo. Não fica bonito. A maioria dos drinks que você fizer com açúcar refinado, por mais que você bata, vai ficar com esse aspecto. O açúcar não vai diluir. Olha que ele já está depositado. Repare que ele já está depositado no fundo do copo. Agora nós vamos preparar então com o xarope, usando o xarope. Vamos fazer o mesmo procedimento.
Vou pegar aqui o Minitim. Vou colocar uma dose do álcool. (15 ml) de água. E agora vou colocar mais ou menos 15 a 20 ml do xarope. E vamos bater. Rigorosamente o mesmo procedimento. E vamos ver a diferença. Olha isso. Totalmente cristalino, o açúcar totalmente diluído. Vê o açúcar lá no fundo daqui, e esse aqui, o açúcar totalmente diluído. Então, meus amigos, tá aí a importância de se utilizar o xarope simples de açúcar na coquetelaria. Na próxima aula, nós vamos ver os xaropes com sabor, os xaropes saborizados, e como preparar o xarope no bar, sem precisar do fogão, sem precisar ir na cozinha. Então, até a próxima aula.